no Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas, que é uma universidade que fica no estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil. E, bom, ao longo desses últimos anos, eu venho trabalhando muito com filosofia da linguagem e dentro da, enfim, da filosofia da linguagem, existem algumas áreas que se aproximam ou dialogam com as artes, enfim, né? Existem múltiplos sistemas simbólicos, né? E acabei me interessando um pouco pela neuroestética, né? Em função de algumas vertentes dentro da filosofia da linguagem que também acabaram passando por esse processo de naturalização também, né? Então, meu interesse está mais dentro da ideia de sistema simbólico propriamente dito do que na arte, enfim, enfim, na teoria da arte, né? Mas o que eu vou apresentar hoje é algo bastante interessante, é o surgimento de uma nova área dentro da teoria da arte, também da história da arte, que é o que a gente vem chamando de neuroestética, né? A neuroestética ela é uma disciplina relativamente recente, né, de investigação. É uma disciplina transdisciplinar, porque envolve muitos atores de diversas áreas, tá? E isso faz com que o diálogo seja mais interessante, né? E que a gente possa pensar questões que são importantes, enfim, dentro desse universo, né, das artes, né? E a gente pode iniciar já pensando desde a arte moderna até os nossos dias, né? Muitos artistas buscaram, de alguma maneira, sincronizar a sua produção, né, com diversos sistemas de pensamento. Às vezes fundamentados nas ciências humanas, às vezes fundamentados nas ciências naturais, né? E essa aproximação ela resultou na utilização de sistemas conceituais alternativos, né? Ou externos às artes, muitas vezes, né? E isso fez com que os artistas pudessem pensar suas obras, né, a partir de outros sistemas, né, estimular os seus processos de produção e, em alguns casos, inclusive, né, criar suas próprias teorias. Tá? Então, se por um lado muitos artistas buscaram, né, esse caminho, por outro lado, filósofos e cientistas estiveram mais empenhados em atribuir sentidos à arte, né? Não raramente buscando nela inspiração, né, para repensar velhos padrões ou para criar novos padrões, ou ainda, né, para estabelecer as condições de possibilidade, né, para uma relação entre filosofia, ciência e arte, né, que é um tema bastante caro, assim, né, especialmente no século XX, né? O avanço, então, da pesquisa nas ciências cognitivas e nas neurociências nos últimos 30 anos ampliou substancialmente o campo da estética, né, e da história da arte. E isso fez com que viabilizasse, né, o estabelecimento de uma nova área de estudos, então, transdisciplinares, que eu chamei, que não só eu, mas muitos enfim, neurocientistas contemporâneos chamam de neuroestética. E ela conta com a colaboração, então, de neurocientistas, de historiadores, filósofos da arte, antropólogos, biólogos, psicólogos e também, obviamente, né, de artistas, né? Apesar, né, dela ter iniciado com um foco bastante específico, né, especialmente nos aspectos neurobiológicos, né, da experiência estética, e esse ainda é o grande foco, existem já muitos estudos que ampliam o escopo da investigação da neuroestética, né?
Mas ainda assim, o principal ponto para a neuroestética são os mecanismos perceptivos, né, dos fenômenos visuais. Tá? É claro, a experiência estética, que é o tópico central, então, da neuroestética, não é um alvo de investigação recente, como nós sabemos. A experiência estética ela vem sendo estudada desde a antiguidade clássica, né? E passou por dezenas de perspectivas diferentes, né? Muitos autores defenderam ideias diferentes sobre como compreender esse fenômeno, né? E, bom, não seria diferente ainda, né, para a neuroestética, justamente porque é ainda um assunto de intensa discussão. Tá? Então, o foco nos fenômenos perceptivos visuais tem por base a ideia de que a experiência humana é algo singular e que os dados brutos, que são oriundos do olho, por assim dizer, são interpretados, né, de modo individualizado. Tá? Isso quer significar que, diferentemente de outras perspectivas, que nós poderíamos chamar de fortemente reducionistas ou até mesmo universalistas, né? Então, diferentemente dessas perspectivas, a neuroestética ela precisa levar em consideração as condições ambientais, né, o nosso cotidiano, e também as nossas experiências culturais, né, as vivências sociais, estéticas e também cognitivos sensoriais, pois elas influenciam de modo bastante significativo a maneira como nós interpretamos o mundo. E nesse sentido, então, o consórcio, né, digamos assim, entre as diferentes disciplinas que compõem a neuroestética, traz à tona uma série de questões interessantes, né? Particularmente aquelas que dizem respeito ao equilíbrio entre o suposto determinismo genético, né, e a capacidade humana de interagir, né, e de se adaptar a ambientes repletos de desafios, né? Ou seja, né, em outras palavras, é como equilibrar a questão genotípica com a questão fenotípica, né? Bom, é claro, existem questões também metodológicas, né, que precisam ser observadas, especialmente no que diz respeito ao uso de conceitos comuns, né, que possam servir aos mais diversos campos, né, envolvidos na neuroestética. Isso, ou seja, é preciso estabelecer uma certa uniformidade conceitual, né, para que todos estejam falando sobre o mesmo fenômeno com o mesmo conceito, que todos entendam que experiência estética é isso e não aquilo, né? Ou a própria questão do conceito de arte, que é um conceito um tanto quanto elástico e pouco estável, muitas vezes, né? Então, esse também é um problema, e, e essas questões, pelo menos essas duas questões, são fundamentais, já que elas incidem diretamente sobre a concepção de arte, a concepção da imagem como conhecimento, que eu vou tratar hoje, e também sobre a própria possibilidade de reconfiguração da epistemologia, né, que há muito tempo abriga uma grave tensão entre arte, ciência e filosofia, algo que o Arthur Danto já havia denunciado lá em 2014. Bom, um elemento central na pesquisa em neurociências e também nas ciências cognitivas é o fato cada vez mais evidente de que razão e emoção são indissociáveis, especialmente nos processos cognitivos humanos. Essa ideia vem sendo, né, bastante difundida desde a publicação, pelo menos, né, do texto do neurocientista português Antônio Damasio, né, O Erro de Descartes, eh, já que a ideia é que razão e emoção operam a um só tempo
tanto nos estados conscientes quanto nos estados inconscientes. Essa constatação ela é importante, pois razão e emoção passam a ser considerados como sistemas cognitivos, tá? Que, entre outras coisas, nos permitem emitir juízos de valor e de gosto, tá? Algo, enfim, né, como eu falei, que é bastante, enfim, defendido pelo Damasio, especialmente com a apresentação do caso do Phineas Gage. Depois eu vou mostrar para vocês alguns slides e aparece essa imagem também. E claro, essa ideia de que, enfim, razão e emoção estão mais estreitamente vinculadas do que a gente estaria disposto a conceder inicialmente, é um tema bastante caro à filosofia também, né? Por um bom período na história da filosofia, nós tivemos autores que defenderam que, bom, conhecimento tem que ser puramente racional, ou, por exemplo, juízos de valor, ou juízos morais, enfim, eles precisam estar completamente isentos de qualquer elemento emocional, ou seja, que as emoções não são cognitivas e não serviriam para absolutamente nada em termos cognitivos, né? Então nós deveríamos abandoná-los, enfim, como fez o filósofo Immanuel Kant, por exemplo, ao defender, né, a sua ideia de imperativo categórico. Por outro lado, outros filósofos famosos também, como David Hume e outros filósofos mais contemporâneos defenderam, sim, né, que as emoções têm um papel fundamental, né, mas sempre houve uma visão dicotômica entre ou bem a gente tem que assumir uma perspectiva emotivista, né, em que as emoções são importantes, ou bem a gente tem que assumir uma visão puramente racionalista em que as emoções não são importantes. O que a gente tem hoje, e o Damasio também é um autor importante nesse sentido, que resgata um filósofo também que é bastante conhecido, que é o Spinoza, que é justamente uma perspectiva híbrida, né? Num livro dele, Em Busca de Spinoza, é justamente, né, nesse sentido de tentar encontrar uma ponte entre razão e emoção, ou uma perspectiva híbrida, né? Então, o que nós temos hoje, com as descobertas neurocientíficas, confirmam, de certo modo, algo que o próprio Spinoza já havia defendido, né? Que é essa perspectiva híbrida, né, em relação às emoções, né? E isso também se aplica, né, obviamente, à questão que nós queremos defender aqui, ou seja, se as artes, né, ou se a experiência estética está vinculada mais fortemente ao nosso sistema emocional, e o nosso sistema emocional é um sistema cognitivo, então as artes também devem ser consideradas como atividades cognitivas, né? Então, nesse sentido, a cognição ela não deveria ser mais confundida, né, única e exclusivamente com a lógica racional, tradicional, né, e historicamente relacionada ao raciocínio analítico ou mesmo ao raciocínio lógico-matemático, né? Outra questão também interessante, importante, foi a descoberta de que os lobos frontais, localizados, né, diante de cada um dos dois hemisférios cerebrais, né, quando considerados isoladamente, eles não dão conta das habilidades cognitivas superiores, né, como se acreditava até pouco tempo, né? Mas outras áreas mais primitivas do cérebro, enfim, como o próprio cerebelo, enfim, revelaram-se igualmente importantes, né, para a cognição humana, como os próprios estímulos primitivos, mecanismos primitivos, cérebro primitivo, funções neurais, né, ou neuronais primitivas e assim por diante. Essa descoberta, ela parece reforçar o fato de que a abordagem hoje chamada de associacionista, ela das estruturas e funções cerebrais,
ela voltou a ocupar um espaço de prestígio na pesquisa neurocientífica, né? Desafiando uma abordagem que foi muito importante durante um tempo, né, específico, que foi a abordagem localizacionista, né? Mas essa perspectiva associacionista, ela desafia uma perspectiva localizacionista estrita. Essa perspectiva localizacionista estrita é aquela que considera que as estruturas cerebrais são singulares e elas são exclusivamente especializadas, né? Ou seja, cada estrutura cerebral possui uma função específica, né? O que nós vemos hoje é que múltiplas estruturas, né, estão muitas vezes vinculadas a certas funções, tá? Então, quase todos nós fomos localizacionistas ao longo do século XX, especialmente com as descobertas, né, que nós tivemos, né, enfim, e do século XIX para cá era quase impossível não ser localizacionista, né, com as descobertas das áreas relacionadas à linguagem, com a área de Broca, com a área de Wernicke, enfim. Então, quase todos nós somos localizacionistas. Mas localizacionistas estritos, né, ou rígidos, também não é algo que a gente vê muitos neurocientistas defendendo contemporaneamente, né? Bom, como a própria nomenclatura sugere, pode-se dizer que a neuroestética é uma tentativa de combinar a pesquisa neurológica com a estética, né? Investigando a experiência da beleza ou do belo e da apreciação, né, da arte no nível das funções cerebrais e dos estados mentais, tá? Mesmo que o conceito de arte, como eu mencionei, né, anteriormente, não seja ainda universalmente aceito ou que não exista uma definição completamente ou rigidamente estável, né? De qualquer modo, não seria de todo equivocado dizer que existem pelo menos três tipos de abordagens que são exploradas, né, pela neuroestética na atualidade. Talvez a mais popular delas consiste justamente em observar os mecanismos cerebrais relacionados à visão quando os indivíduos são expostos, né, às obras de arte. Então, em geral, os objetivos desses tipos de experimentos, né, seria descobrir padrões estéticos gerais, né, que fossem claramente perceptíveis nas respostas neurofisiológicas comuns em um determinado número de sujeitos. E nesse sentido, um neurocientista inglês, o Semirsekh, né, Zec, né, ou Sec, enfim, que é considerado como o pai da neuroestética, né? Ele foi um dos pioneiros, né, no uso desse tipo de experimento. E ele passou a argumentar, com base em evidências de ressonância magnética funcional, que durante a visualização de obras de arte modernas, os neurônios que respondem aos estímulos visuais primitivos são consistentemente ativados. E isso leva, né, naturalmente a sensações agradáveis, tá? Então, com base nesses resultados, o Zec passou a sugerir que os artistas, Mondrian, por exemplo, enfim, de alguma forma, mesmo que misteriosa, já possuíam alguns insights sobre a estrutura ou funcionamento do cérebro, tá? Esse tipo de experimento refere-se, né, é claro, à recepção da obra, né? Demonstrando que esse tipo de recepção é capaz de ativar, né, um mecanismo cerebral que está ligado tanto às áreas mais nobres do cérebro, né, os lobos temporais, responsáveis então pelo pensamento mais sofisticado, quanto às áreas mais primitivas.
E o Zec, então, estava fortemente convencido, né, que, em larga medida, a função da arte e a função do cérebro visual eram as mesmas. Ou seja, as artes visuais seriam uma espécie de função do que vem sendo chamado de cérebro visual. Então, toda arte visual ela é expressa pelo cérebro e, portanto, ela deveria necessariamente seguir os seus padrões. Tá? É claro, a escolha metodológica do Semir Zec, ao analisar primeiramente os movimentos da pintura moderna, decorre de uma similaridade entre os experimentos dos neurocientistas, com testes esquemáticos e com a simplificação de cor e forma, que estariam também presentes, segundo o Zec, na obra, na arte moderna. Né? Então, daí a afirmação, né, bastante polêmica, mas que encontra, de certo modo, um fundamento de que a maior parte dos pintores modernos eram neurologistas por excelência. A ideia de que os artistas ou pintores modernos eram neurologistas surge justamente do fato de que, quando eles atingiam os efeitos desejados nas suas investigações pictóricas, né, singulares e únicas, eles acabavam por encontrar um prazer pessoal e, assim, eles gratificavam os seus cérebros, tá? E ao encontrar o prazer na realização das suas próprias obras, eles também, além de gratificarem a si mesmos, eles também gratificavam os recebedores ou os espectadores dessas obras, né? Então, ao encontrar o prazer cerebral visual em si mesmos e em outros cérebros, eles acabavam, por assim dizer, por desvendar algo geral sobre as leis da organização neural, né? E também no que diz respeito aos caminhos cerebrais para obtenção de gratificação cerebral, né? Mesmo que eles desconhecessem os detalhes mais específicos, né, do funcionamento neural. Então, a ideia, né, de fundo aí é que eles, de certo modo, descobriram, né, que a estimulação visual através de uma obra de arte estava estreitamente vinculada ao sistema de recompensas do cérebro, né? Por isso também, né, uma série de textos vem sendo publicados sobre como a arte muitas vezes consegue antecipar, né, a ciência em algumas descobertas ou em algumas perspectivas que depois se tornam importantes para a ciência. Bom, então, uma consequência para esse novo paradigma na estética é que a visão se torna fundamental para a obtenção de conhecimentos acerca do mundo. Isso explicaria, né, os motivos pelos quais algumas espécies, né, tiveram pouco sucesso em se tratando das suas interações ambientais, tá? Pois supostamente possuíam mecanismos visuais muito rudimentares, tá? O que fez com que elas encontrassem muitos obstáculos ou mesmo perdessem a batalha pela sobrevivência num sentido evolucionário, tá? Então, no nosso caso, né, que desenvolvemos bem esse sentido, né, esse sistema perceptual, né, nós tivemos uma certa vantagem, inclusive, em relação a outros primatas, né? Mas é, obviamente, claro, né, que a visão não é a única fonte de aquisição de conhecimento, né? Mas, né, no entanto, algumas categorias específicas, como o reconhecimento de expressões faciais, ou, ou de alguma superfície colorida, como a cor de um fruto maduro, por exemplo, não podem ser adquiridas sem a visão. Então, o cérebro visual, nesse sentido, parece estar mais interessado
em constâncias ou em permanências de propriedades nos objetos e superfícies no mundo exterior. Então, neste ponto, convém a gente destacar que, segundo a teoria evolucionista, defendida, enfim, por vários autores contemporâneos, o cérebro humano ele sofreu uma revolução cognitiva entre 70 e 30 mil anos atrás. Aparentemente através, né, de mutações genéticas acidentais. Né? No entanto, essa revolução cognitiva ela coincide historicamente com o período das primeiras produções em artes visuais, né, que hoje nós conhecemos. As pinturas parietais e algumas pequenas esculturas, enfim. Então, considerando que outras formas de expressão e comunicação, como a escrita, por exemplo, apareceram na história da humanidade muito depois desse momento, não parece muito estranho, então, que o Semir Zek, no livro Visão Interior, uma investigação sobre a arte e o cérebro, de 1999, levante a hipótese, então, de que artistas, de alguma forma misteriosa, possuem insights importantes sobre a estrutura do cérebro. Então, tendo essa hipótese, né, como ponto de partida, outros autores argumentaram que o papel da ciência é, certamente, né, descrever a fisiologia do cérebro. Mas a arte, né, quando ela exprime as nossas experiências no mundo, ela possui um potencial de explicitar a própria imaterialidade da consciência. Tá? E isso fica bastante claro em obras de diversos artistas. Né? Eu vou mostrar em seguida para vocês algumas imagens. O Cézanne, por exemplo, né, explorou as sutilezas da visão ao mostrar o modo como ele mesmo observava o mundo. Né? Não raro suas obras são, né, não são completamente nítidas, né, já que o próprio artista tinha um problema de visão, ele era míope, enfim. Né? Proust também, por outro lado, explorou a falibilidade da nossa memória, né? Conhecidíssimo, né, pelos labirintos da memória, né? Por investigar os labirintos da memória e antecipar, de certo modo, muitos tópicos que vão ser de interesse neurocientíficos e também, né, muitas vezes, ter certas ideias corroboradas por achados neurocientíficos. Né? Então, o fato de que a arte tenha antecipado muitos tópicos de interesse científico tem sido utilizado, portanto, com certa razão, né, para defender a ideia de que a ciência não é necessariamente o único e privilegiado caminho, né, para a obtenção de conhecimento, né? Já que nós teríamos, né, outros modos, né, de alcançar também conhecimento perceptual, por exemplo, a partir das artes. Essa é uma das maneiras de considerar a arte como uma atividade cognitiva. Existem outras que eu vou mencionar mais adiante. Bom, como eu mencionei anteriormente, alguns pesquisadores, como o próprio Zek ou Ramachandran, também que são, né, enfim, e outros neurocientistas conhecidos e importantes, procuraram estabelecer padrões universais para a estética, né? A partir de pesquisas, né, de ressonância magnética, enfim, quando os sujeitos eram, enfim, estavam experimentando, digamos assim, ou estavam sendo submetidos a uma experiência estética. Né? Mas a especificação, né, desses padrões parece apenas uma parte da questão, né? Pois é preciso também compreender quais são as razões evolutivas pelas quais esses padrões surgiram, né, ao invés de outros, e também discernir quais os mecanismos neurológicos estão envolvidos nesses padrões, que é algo ainda
que é algo que é alvo, né, de ainda grande discussão e pesquisa, né? Só então, né, a partir da gente obter uma resposta para essas questões, vai ser possível compreender mais amplamente, né, como esse efeito complexo da natureza humana, que nós chamamos de arte, é criado, é obtido. Tá? Bom, além disso, é preciso ter em mente também que estudos neurocientíficos, especialmente esses que tentam estabelecer padrões estéticos universais, em geral, eles são aplicados a contextos culturais muito específicos, tá? Em geral, culturas urbanas e ocidentais. Né? E assim, a ideia de um padrão estético universal perde consideravelmente a sua força. Tá? Em outras palavras, nós não podemos perder de vista o fato de que muitos experimentos estão baseados em obras de arte que são históricas e estilisticamente referenciadas, né? Em algo que nós poderíamos chamar, por exemplo, de uma concepção eurocêntrica de arte. Né? A gente tem uma perspectiva bastante semelhante apresentada por um filósofo norte-americano influente chamado Nelson Goodman, né, que denunciava, por exemplo, que a descoberta da arte africana ela afetou consideravelmente os pintores franceses, né? E eles aprenderam novos modos de ver, né, e de pintar. O que é menos reconhecido, segundo o Nelson Goodman, né, é que a descoberta da arte europeia ela foi excitante também para o escultor africano, pelas mesmas razões. Né? Ela mostrou para o escultor africano um novo modo de ver, né? E ele também modificou o seu trabalho, respectivamente. Né? Infelizmente, enquanto a absorção europeia, né, do estilo africano geralmente resultou num avanço artístico, a adoção africana do estilo europeu, em geral, sempre levou a uma deteriorização artística. Uma razão importante, né, para isso, e que é levantada pelo Nelson Goodman, é o fato de que, enquanto o artista francês, em geral, foi influenciado pelo melhor da arte africana, o artista africano foi, sem dúvida, né, alimentado com artes de calendário, como chama o Nelson Goodman. Né? Tivesse, talvez, o artista ou o escultor africano visto esculturas gregas ou medievais, né, ao invés de arte de calendário, o resultado poderia ter sido completamente diferente. Né? Então, aqui a gente tem uma perspectiva bastante interessante, né, sobre o quanto novas formas de descrições da realidade, como vai chamar o Goodman, né, afetam, né, também o nosso modo de ver, né, o mundo. Em outras palavras, a perspectiva do Goodman, que não é uma perspectiva neurocientífica, né, ou neuroestética, mas é uma perspectiva que é extremamente interessante também, é a de que existem diferentes maneiras de descrever a realidade. Né? Então, artistas, cientistas, filósofos descrevem a realidade de diferentes modos e, eventualmente, né, essas descrições podem ser conflitantes, mas elas podem ser igualmente verdadeiras. Né? Porque cada um, ao seu modo, contribui com uma descrição possível do mundo. Então, na perspectiva de Nelson Goodman, que defende então a existência de diferentes sistemas simbólicos, uma perspectiva relativista, né? Artistas
cientistas e filósofos estão todos no mesmo nível, né? Não existe uma diferença, assim, né? Ou uma hierarquia para ele, porque existem muitas maneiras de descrever a realidade. Ou seja, não existe também uma verdade única, né? Ele tem um artigo bastante curto, mas que é onde aparece, inclusive, essa passagem, né, sobre a recepção da arte africana pelos europeus e a recepção da arte europeia pelos africanos, que se chama O Modo Páginas, eu acho, mas ele é extremamente importante e contundente, né? Ele mesmo vai dizer no final, bom, se alguém me pergunta se existe um modo como o mundo é, ele vai dizer, bom, não existe. Porque existem vários modos como o mundo pode ser, né? E cada uma dessas áreas contribui da maneira, né, que pode, enfim, né? Então, essa é a primeira perspectiva, né, que a neuroestética, né, costuma abordar, né? O segundo tipo de abordagem na neuroestética privilegia mais a relação entre determinadas áreas do cérebro e a atividade artística, né? Incluindo o estudo sobre artistas com problemas neuronais, tá? Dividindo, não raro, né, o conjunto de suas obras em fases anteriores e posteriores ao aparecimento de certas disfunções, tá? Então, alguns pesquisadores, por exemplo, exploram as mudanças estilísticas nas obras, né, de artistas com demência frontotemporal, e outros exploram, né, as mudanças estilísticas em artistas com mal de Alzheimer, por exemplo, né? A demência frontotemporal, ela é uma doença de início bastante insidioso, né, e de progressão lenta, que em geral acomete pessoas com mais de 50 anos, mais mulheres do que homens, né? E cujos sintomas muitas vezes não são valorizados, digamos assim, pela própria família, né? Então, o primeiro sinal de demência frontotemporal é uma crise de depressão tardia, né, seguida de distúrbios comportamentais, desinibição, negligência com cuidados pessoais, de higiene, enfim, desatenção, agressividade, distúrbios cognitivos, né, comprometimento da memória, também rigidez mental, hiperoralidade, alterações de fala e assim por diante, né? Então, em alguns casos de demência frontotemporal, quando, né, nesses estudos de artistas com problemas, né, neuronais, enfim, ocorrem certas explosões espontâneas de criatividade visual, né, que parecem, inclusive, terem sido desencadeadas pela própria disfunção, né? Geralmente, esses casos envolvem um subtipo específico de demência frontotemporal, que é a chamada demência semântica, né? Na qual a degeneração ela é encontrada no lobo temporal anterior esquerdo. É interessante que alguns pacientes acabam desenvolvendo, né, enfim, acabam desenvolvendo um novo interesse pela arte e passam a produzir pinturas progressivamente mais bem-sucedidas, né? Os estudos sugerem que, nestes casos, as pinturas são realistas ou surrealistas, né, sem um componente simbólico ou abstrato significativo. Então, a obra ela é abordada de forma compulsiva, às vezes as pinturas são repetidas muitas vezes, né, até encontrar, enfim, né, o ponto. E as cores geralmente são roxas, amarelas ou azuis. Mesmo que a gente
muitos de nós, né, que observamos esses desenvolvimentos da neuroestética contemporânea, sejamos contrários à ideia da descoberta de padrões estéticos universais, porque isso parece contradizer, né, alguns princípios da própria neurociência, né, que diz que, bom, desde a concepção, praticamente, até a nossa maturidade neuronal, eh, nós somos apresentados a diferentes experiências, a diferentes ambientes que moldam a nossa própria individualidade biológica, né? Então, então parece difícil a gente assumir essa perspectiva de que, enfim, seja possível, né, para algum cientista encontrar padrões estéticos universais, né? Ou seja, as áreas, enfim, que estejam vinculadas e tal, né? A, ou que são ativadas, né? Em todos os sujeitos, né, no mundo, né? Para uma determinada característica estética, enfim. Tá? Ainda assim, né, esse é um esforço, né, de cientistas. Eu vou compartilhar com vocês aqui umas imagens só para mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, do Phineas Gage. Eu acho que esse caso é muito conhecido, talvez vocês todos conheçam, né? Um caso enfim, de um trabalhador numa ferrovia que foi atingido por uma barra de ferro. Eles tinham uma técnica para implodir rochas, né? Em que eles faziam um buraco na rocha, colocavam pólvora e depois martelavam uma barra de ferro, enfim, e a rocha implodia, né? Só que, não sei se por descuido ou por um mero acidente, enfim, ao invés de implodir a rocha explodiu e a barra de ferro atravessou o crânio, né, do Phineas Gage e curiosamente ele sobreviveu a isso, enfim, né? Só que um dos seus lóbulos frontais foi completamente danificado, né? Nesse caso, o sistema emocional, né? Responsável pelas emoções sociais, tá? O Antônio Damasio apresenta esse caso, inclusive, se não me engano, esse crânio está exposto na Universidade de Stanford, e exposto à visitação em função, né, das grandes descobertas que foram feitas após, né, esse caso, né. Curioso foi que ele, né, foi caminhando, enfim, para o hospital e em princípio não havia nada de estranho com ele, né? Mas após a sua completa recuperação, ele se tornou uma pessoa completamente diferente daquela, né, que ele era antes do acidente, tá? Ele ficou com seu sistema racional intacto, né, mas o sistema emocional completamente comprometido. Então, contrariamente àquelas perspectivas que defendiam, né, que devemos ser, né, o mais racional possível, né, ao tomarmos as nossas decisões ou quando nós vamos emitir um juízo de gosto, um juízo de valor, o que o Antônio Damasio tenta fazer ao apresentar esse caso é mostrar que ser puramente racional é uma coisa ruim. Por quê? Porque ser puramente racional é meramente calcular os melhores meios para chegar a um determinado fim, né? E em termos morais, enfim, em termos de juízos morais, que é propriamente o foco que o Damasio dá quando apresenta esse caso, ele ele simplesmente deixou de tomar boas decisões em termos, né, de ações morais. Ele se tornou uma pessoa egoísta, uma pessoa utilitarista, completamente diferente do que ele era, né,
tanto que depois ele perdeu o emprego, enfim, ficou sozinho, a família abandonou ele porque ele se tornou uma pessoa muito, muito diferente do que ele era antes. Então, essa é uma evidência que né, nós deveríamos considerar para que, bom, para que nós possamos tomar boas decisões em termos morais, ou para que a gente possa emitir bons juízos de gosto, inclusive, ambos os sistemas cognitivos precisam estar funcionando bem, tanto né, o sistema racional quanto o sistema emocional. Né? Então, aqui a gente tem uma evidência de que razão e emoção caminham juntas, né? E não separadas, como a gente costumou estudar ao longo da história né, da filosofia, enfim. Aqui a gente tem só uma imagem né, para mostrar as diferentes regiões do cérebro, enfim, quando eu falei da questão do lóbulo frontal, enfim, né? Aqui para mostrar para vocês, né, enfim, vocês certamente sabem disso, enfim, mas a gente tem né, o cérebro primitivo, que fica na parte mais, né, enfim, mais abaixo né, do crânio, e a gente, e essas partes, né, ou essas estruturas mais primitivas, elas também estão relacionadas né, com enfim, com os juízos, né, de gosto e também com as nossas, com a nossa tomada de decisão, né? Então, especialmente o sistema límbico, num paper que eu enviei há pouco tempo para a incubadora, eu até comento isso, né? Atualmente a gente tem algumas técnicas em neurociência que são não invasivas, que eles chamam de técnicas de neuromodulação, né? E que conseguem fazer, a partir de algo que é bastante caro também à neurociência, que é a plasticidade neural, eles conseguem fazer certas alterações em tratamentos, enfim, de indivíduos com certas disfunções e tal. Só que o que acontece? Essas técnicas não invasivas, em geral, não conseguem atingir as regiões que também estão envolvidas, especialmente o sistema límbico e o cérebro primitivo. Né? Elas são mais superficiais, né? Mas enfim, é só uma informação adicional aqui, né? E aí a ideia era só mostrar que essa parte vermelha aqui, ela é extremamente importante, né? E não só o sistema, né, o córtex né, pré-frontal, enfim, onde nós, em geral, identificamos as funções cognitivas superiores, né? Aqui a gente tem, então, uma imagem né, do livro do Semir Zek, né? E também de algo que eu vou falar em seguida agora, que é um dos experimentos que ele realizou, né, para tentar identificar, enfim, se havia alguma ativação neural, né, em pessoas quando elas observavam imagens consideradas belas ou feias, né, ou neutras, né? E depois eu vou voltar a esse slide que eu acho que vai ser interessante para a gente poder visualizar isso melhor. Aqui, como eu tinha mencionado o Mondrian ali, só para ver essa questão né, enfim, de, de explorar a questão visual né, e de formas, né? Aqui onde fica o sistema de recompensa no cérebro, né? Tem o córtex pré-frontal e a gente também tem o sistema de recompensas, que está estreitamente vinculado à questão do prazer estético, né? Aqui a gente tem uma obra, então, do Cézanne, né? A Natureza Morta em um Crânio. Dá para a gente perceber que as imagens não são completamente nítidas. O Cézanne ele tinha um problema de visão, ele era míope e ele se recusava a utilizar os óculos, enfim, na hora de produzir suas obras, justamente porque ele gostaria, né, que o espectador tivesse a mesma experiência visual que ele estava tendo com os objetos. Né? Então, a ideia era entregar né, ao espectador algo
semelhante ao modo como ele mesmo via o mundo sem o auxílio de um óculos, né? Essa imagem mesmo dá para a gente perceber, por exemplo, né, que ela não é nítida, né, o suficiente, assim, né? Mas, claro, a gente consegue identificar que se trata de uma rua e tal, né, e tem toda a questão das cores, e é algo também esteticamente bom, né? Bom, eu tinha falado do Proust, né? A gente tem até um livro, né? Que é justamente com esse título, né? Proust foi um neurocientista, como a arte antecipa a ciência, de Jonah Lehrer, né? E aqui também tem uma citação, né? Que a realidade apenas se forma na memória, né? As flores que hoje me mostram pela primeira vez não me parecem verdadeiras flores, né? Isso é interessante porque essa perspectiva que o Proust, né, vai jogar para o papel da própria memória, o Goodman, juntamente com o Gombrich, né, que é um outro teórico importante, eles vão dizer, por exemplo, contrariamente até a algumas perspectivas da neuroestética, mas que não são completamente incompatíveis, né? É a ideia de que tanto o Gombrich quanto o Goodman, eles são contrários à ideia do olhar inocente, né? Eles são contra o mito do olhar inocente. A ideia é de que o olhar ele é carregado de teoria, né? Ele analisa, né? Ele discrimina, ele é como se nós não enxergássemos nada efetivamente né, a olhos nus, né? Mas a nossa própria percepção visual seria carregada, né, de teoria, né? Ou seja, nós enxergamos aquilo para o qual nós temos certos conceitos, né? Então, é semelhante ao caso do Proust, porque o Proust está dizendo que, bom, algo que lhe é mostrado pela primeira vez não parece ser, né, algo real, justamente porque ainda não estava na sua rede de memórias, enfim. E, bom, como eu mencionei também, né, a questão da arte africana com a arte francesa, né, e tudo que isso acarreta, né, e outras questões, enfim, que envolviam, né, que é só para exemplificar, porque geralmente na arte africana a gente tem mais a questão das esculturas, com essa, com essa disfunção, né, elas estão geralmente vinculadas a certas cores, né, ao amarelo, ao roxo, enfim, né, inclusive de artistas famosos, às vezes, né, e mais não tão contemporâneos, às vezes são avaliados por neurocientistas em função da predominância de certas cores nas suas obras, né? Então, aqui um exemplo, aqui um outro, né, também, né, de um pintor, de um artista, enfim, um paciente, né, com demência frontotemporal e que a predominância, né, das cores das suas obras são essas, né? Bom, bom, aí aqui era mais para mostrar para vocês uma diferença, né, do que ocorre com pacientes com Alzheimer, né, quais as áreas são afetadas, aqui em verde, e quais as áreas são afetadas, né, em pacientes com demência frontotemporal, né. Então, dá para ver que, né, os pacientes com Alzheimer, né, não tem a área, né, do córtex pré-frontal tão atingida quanto os pacientes, né, com demência frontotemporal. Bom, eu havia dito então, né, que os pacientes com demência frontotemporal, em geral, né, pintam, né, obras, né, nas cores roxas, amarelas ou azuis, né? Essa seria uma tentativa de encontrar então padrões supostamente universais, né, em indivíduos, em todos os indivíduos, né? Mas, claro, a gente sabe que as pesquisas não são feitas assim com uma quantidade suficiente, com uma amostra suficiente para a gente chegar a essa conclusão.
Já o mal de Alzheimer, né, ele está associado à perda progressiva de habilidades visoespaciais, né, que são aquelas nossas habilidades de representar, de analisar, de manipular mentalmente os objetos, né, em 2 e 3 dimensões. Aí, né, entram as relações espaciais e também a visualização espacial. E ele é causado, então, por degenerações nas regiões parietal posterior e temporal, né, que acompanham esse distúrbio. Tá? E é incrível, né? É uma doença, de fato, bastante difícil, né, de ser contornada. Nem mesmo os artistas mais talentosos, né, conseguem resistir. E muitas vezes eles perdem completamente a aptidão para pintar, né? Em alguns casos, à medida em que a capacidade de representar o mundo com precisão diminui, né, alguns estudos mostram, né, que em pacientes com Alzheimer, as pinturas se tornam mais surrealistas. Outros estudos mostram também que pinturas realistas de um artista podem se tornar menos precisas, justamente por perder as suas habilidades visoespaciais, né? Ainda que a qualidade artística possa permanecer. Tá? E em outros casos ainda, né, os déficits espaciais tornam-se muito profundos, né, e a pintura cessa completamente. Então, em geral, né, pelo que os estudos mostram, a arte de indivíduos com Alzheimer, ela carece de precisão visual, né? Mas ainda assim, né, pode mostrar um uso atraente de cor e de forma, né? Bom, como eu havia mencionado também, é preciso reconhecer que a ênfase nos processos neuropsíquicos, né, evidenciados pelo trabalho, né, do artista, né, é o foco, né, dessa segunda abordagem da neuroestética, né? E esses tipos de estudos, eles têm sido utilizados para ressaltar o fato de que os artistas foram também pioneiros, mesmo quando submetidos a transtornos visuais e neuronais, ao oferecerem historicamente para a humanidade, através das suas obras, aquela intuição privilegiada, né, de uma certa cartografia cerebral. E isso corrobora, de certo modo, a hipótese sobre a inutilidade de se estabelecer fronteiras ou hierarquias ortodoxas entre arte e ciência na produção de conhecimento. Tá? Então, parece que não é necessário e nem desejável, né, que a gente levante muros tão altos entre uma área e outra. Né? Por outro lado, né, e recusando também a perspectiva epistemológica predominante na história, esses achados eles deveriam nos levar a repensar a ideia de que o conhecimento sensível, né, e aí entra também o conhecimento perceptual, seja inferior ao conhecimento inteligível ou racional. Tá? Então, que também foi um tópico de ampla discussão ao longo da história do pensamento ocidental. Né? Por outro lado, também, né, eles deveriam, esses dados, né, enfim, esses achados, deveriam nos encorajar, né, a discutir outras formas de conhecimento que não apenas o conhecimento proposicional ou o conhecimento racional. Né? Vai dizer que a gente tem, obviamente, na filosofia, né, uma discussão muito ampla em epistemologia, mas, em geral, né, enfim, há uma certa primazia do conhecimento é, proposicional, o que nós poderíamos chamar de o saber que, né, ou know that, né, em relação a outras formas de conhecimento, como o know-how, né, o saber como, ou ainda
o conhecimento por familiaridade, né, o knowledge by acquaintance, que são outras formas estudadas, enfim, o conhecimento direto também, né, que se aproxima um pouco, né, dessa ideia de conhecimento perceptivo que eu estou trazendo aqui. Né? Bom, então, diferentemente das abordagens anteriores, centradas principalmente, mas não exclusivamente nos processos de criação e nas habilidades dos artistas, o terceiro tipo de abordagem, né, da neuroestética está interessado no estatuto cognitivo da recepção da obra de arte no espectador. Então, um exemplo dessa abordagem é um experimento conduzido pelo Semir Zek, que eu mostrei, inclusive, um slide ali para vocês, né, em que aparecem ali a beleza, feio, belo, feio, neutro, enfim, né? Vou mostrar depois de novo. Esse experimento ele foi publicado em 2004, né? No qual a hipótese a ser testada era a de que, bom, se existem, né, áreas específicas do cérebro que são ativadas quando os indivíduos são confrontados com imagens consideradas belas ou feias. Os critérios para belo ou feio não eram previamente especificados, né, e os sujeitos foram, enfim, convidados a escolher, né, imagens neutras, belas e feias a partir de um banco de dados. Em seguida, eles foram expostos a essas imagens enquanto seus cérebros eram escaneados, né, através de ressonância magnética funcional. Para cada categoria, né, retrato, paisagem, natureza morta, composições abstratas, enfim, foram encontradas áreas de ativação específicas. Tá? Por exemplo, o giro fusiforme, ele respondeu aos retratos. Né? Então, quando retratos eram apresentados, o giro fusiforme, né, apresentava um aumento de atividade. Mas para a percepção de belo e de feio, nenhuma área especial foi especificamente apontada. Né? Ao invés disso, o experimento revelou um aumento da ativação do córtex órbito-frontal para as imagens belas, né? E o córtex órbito-frontal, ele é uma área conhecida por ser sensível aos estímulos gratificantes, né? Ou área de recompensa, né? E também houve um aumento da ativação do córtex motor, tanto para as imagens feias quanto para as imagens consideradas belas ou bonitas. Tá? Então, com base nesses resultados, o Zek argumentou que o sentido, né, de beleza e o juízo estético pressupõem uma mudança na ativação do sistema de recompensas do cérebro. Né? Daí, de novo, né, o porquê que ele considerava os artistas da arte moderna, enfim, como neurologistas, né, já que eles haviam descoberto como ativar, digamos assim, esse sistema de recompensas, tanto em si mesmos, né, quanto nos cérebros dos outros. Então, essa terceira abordagem, né, da neuroestética, ela corrobora a premissa de que nós contamos com uma aparelhagem sofisticada, né, para catalogar e diferenciar tipos de imagens e até mesmo para discriminar níveis de valoração subjetiva entre as imagens agradáveis e as imagens desagradáveis. Entretanto, essa valoração ela não aciona mecanismos específicos e especializados. E ao que parece, o juízo estético ele não depende exclusivamente de uma determinação genética. Né? Isso reforça aquela hipótese neurocientífica de que não existe uma determinação genética estrita, né? Mas que nós somos o resultado de experiências, né, que tivemos ao longo do nosso desenvolvimento neural. Né? Daí a necessidade também
de ampliar os estudos ou experimentos, né, para outros contextos culturais e explorar melhor, né, a hipótese de que a valoração ou o juízo estético dependa, né, de hábitos culturais, né, que são aprendidos pelos indivíduos e tal. Então, isso, é claro, impõe uma grave restrição, né? Não parece possível encontrar padrões estéticos universais para toda a espécie humana indistintamente, uma vez que o juízo ou a valoração estética depende de hábitos culturais aprendidos, né? A gente tem, por exemplo, nos estudos, né, sobre as linguagens naturais, né, a gente tem uma pesquisadora muito influente chamada Lera Boroditsky, que ela defende a ideia de, bom, existem 7.000 línguas no nosso planeta e, portanto, existem 7.000 formas diferentes de pensar, né? Já que, né, cada linguagem natural exige diferentes exige, né, diferentes habilidades cognitivas dos seus nativos, né, dos seus falantes, e essas habilidades cognitivas exigidas pelas linguagens naturais determinam o modo como essas pessoas, né, de cada comunidade pensam. Tá? Então, ela tem vários textos, né, como a linguagem determina o modo como pensamos. Então, bom, além, né, desse fato, se o sentido de belo, né, e o juízo estético pressupõem uma mudança na ativação do sistema de recompensas do cérebro, então isso parece reforçar a possibilidade de manipulação, né, de formatação e normatização da apreciação estética, né, por parte da própria indústria cultural, né? Ou seja, o nosso modo de ver o mundo estaria à mercê efetivamente está, né, da produção de imagens enviesadas para interesses particulares, né? Então, apesar, né, desse perigo, né, e isso no Brasil a gente tem visto com uma certa frequência, a evolução científica e tecnológica ela possui o potencial de alterar os nossos modos de percepção, né, a produção e também o consumo de imagens, né, incluindo, incidindo, né, melhor dizendo, diretamente no nosso modo de ver o mundo. Tá? Então, para a gente se encaminhar para a discussão, enfim, né, a neurociência ela tem modificado profundamente a percepção que nós temos de nós mesmos, das nossas origens, da evolução, do nosso próprio desenvolvimento cognitivo. No entanto, seria, né, importante repensar as relações epistêmicas entre arte e ciência, especialmente a relevância do papel da arte e da experiência estética no processo cognitivo humano. Tá? E também, né, a reiteração de que a ciência, né, somente agora, né, com o apoio da tecnologia, possui, né, acesso ao que, né, a arte, os artistas, ao que parece já tinham acesso há muito tempo, né, que é justamente a ideia daquela cartografia cerebral, né. Bom, as pesquisas de Semir Zek, né, como precursor e como pai da neuroestética, acabaram por promover um reencontro entre a tradição, né, e a inovação nas ciências e nas artes, devolvendo para a experiência visual a importância que ela havia perdido em algumas correntes artísticas contemporâneas, né, especialmente para arte conceitual, enfim, né, que é um dos movimentos bastante influentes do século XX. Então, nesse sentido, a neuroestética, enquanto um campo investigativo, ela não se restringe apenas à análise das artes, né? Sobretudo porque ela vai tomar o fenômeno estético como uma função que evoca, né, estados psíquicos que envolvem percepção,
sensorialidade, estados cognitivos e emocionais, né? Tanto naquele que cria, né, quanto naquele que observa um objeto, uma obra de arte, né? Considerando, claro, né, já que se chama neuroestética, que esses estados possuem uma base neurobiológica, né? Mas aberta, né, justamente para a ideia de que cada indivíduo tem a sua própria constituição neural, enfim, tem a sua própria individualidade como fruto das suas experiências culturais, enfim, às quais ele foi submetido ao longo do seu desenvolvimento. Bom, acho que eu falei um pouco demais, né? Mas, enfim. Então, a ideia principal era essa, de apresentar para vocês, né, uma maneira diferente de pensar as artes como atividades cognitivas, né? E isso é bastante interessante do meu ponto de vista e traz, né, para a questão visual uma nova dimensão, digamos assim. Por isso a ideia de retomar, né, a experiência visual como fonte de conhecimento. Muito obrigado e estou à disposição.